mas hoje eu quero falar sobre difusão do conhecimento da perspectiva dos engenheiros, né, ou dos pesquisadores em engenharia, que somos nós aqui, engenheiros mecânicos ou das ciências mecânicas. Consulto se vocês já estão enxergando a minha telinha. Já está tudo ok, Sérgio? Faz assim com a cabeça se estiver ok. Obrigado. Então, falar sobre difusão do conhecimento científico como uma atividade desenvolvida por todos nós, pesquisadores, alunos, orientadores, e não apenas por aqueles especialistas em comunicação, apesar de que eles têm muita propriedade para nos ensinar em alguns aspectos, mas na prática sobra para a gente, no dia a dia, escrever os próprios artigos, às vezes mandar uma própria notícia para uma revista popular de circulação ampla, dar uma entrevista numa rádio, né, e coisas do tipo que nós precisamos nos treinar para fazer isso adequadamente. É uma fala aqui que está dentro de um contexto mais amplo de teoria da comunicação. Mas eu não quero ser hoje aqui um teórico da comunicação e ficar falando de como é que se faz ou como se estrutura a comunicação científica. Eu vou falar muito mais da perspectiva da minha experiência, né? Talvez no espírito desse encontro aqui, para passar dicas de como eu tenho feito, tem funcionado, e às vezes eu não sei explicar o porquê, mas é uma experiência compartilhada aí de engenheiro para engenheiro. Mas um ponto fundamental para mim, que eu teria que a minha máxima nesse assunto, é que um projeto só está concluído quando propriamente comunicado. Você não terminou ainda o seu doutorado, o seu esforço de doutorado, o seu esforço de mestrado, ou qualquer esforço de pesquisa ou desenvolvimento, se ele não for propriamente comunicado no final. Não é só terminar o doutorado, botar o diploma na parede e esquecer da difusão do conhecimento. Ou quando o projeto não vira relatório compreensível pelas outras partes e que possa ser investigado, analisado e difundido. Então, concluir um projeto necessariamente passa pela comunicação. Então, não menosprezem essa atividade. Já diria aí o nosso comunicador, quem não se comunica se trumbica, né? E para a gente é uma verdade também na nossa área. Se você não souber comunicar o que você fez de pesquisa, ela simplesmente não existe. Você pode ter descoberto algo que lhe daria um prêmio Nobel. Se ficar na sua gaveta ou debaixo do braço do seu orientador, ou escrito num idioma que ninguém saiba ler, a informação não existe. Então, quem não consegue se comunicar na nossa área não tem futuro. E é como nadar, nadar, nadar e morrer na praia. Não adianta nada 4 anos aí de doutorado, ralado com bolsa, se no final das contas aquela informação não provoca impacto na comunidade científica. Alguém precisa levar aquilo adiante, né? Aquela informação precisa participar do conhecimento da humanidade, né? Digamos assim, de forma mais ampla. Pois bem, o que eu vou falar hoje está dentro de um curso um pouco mais amplo que eu ministro com alguma regularidade, que envolve como ler, como escrever literatura acadêmica e científica, desde teses, dissertações e papers principalmente, então a comunicação escrita, um pouco de apresentação oral, né, como você dosa a linguagem, a profundidade, o tempo, e também do apoio visual que você deve utilizar, por exemplo, para falar numa conferência de 20 minutos com 30, 40 pessoas te assistindo na sala numa outra língua. Mas hoje nós não temos condições de falar desses outros aspectos. Deixo aqui, se algum dia a gente quiser fazer isso junto, Sérgio, fico aqui à disposição, aproveitando talvez os nossos modos remotos agora. Mas o que eu quero falar hoje está no menu do dia aqui de hoje, é por que nós devemos nos engajar com a difusão do conhecimento e conhecer as ferramentas dessa comunicação. É a justificativa, é tentar mostrá-los por que a gente deve se engajar e não deixar isso em segundo plano ou terceirizar a comunicação apenas para os jornalistas científicos ou alguém que algum dia vai querer pensar aquilo que a gente produziu. Pois bem, antes de entrar na minha mensagem principal, eu preciso destacar um ponto da teoria de comunicação aqui, né, dos elementos de comunicação. Comunicação até na nossa área científica ou tecnológica, exige 2 partes, pelo menos. Alguém fala algo e alguém escuta algo. Ou alguém escreve algo e a outra parte ou lê algo. Não existe comunicação de uma via só.
onde você fala e não sabe se o outro lado ouviu, ou leu, ou entendeu. Você precisa, às vezes, colocar o chapéu do outro lado, de quem lê, de quem recebe, justamente para entender para quem é que você está falando ou se comunicando. Porque todo o processo de comunicação, e o nosso inclusive, passa por, olha aqui a minha figurinha, você está do lado esquerdo aqui, você é verde. Você codifica a sua mensagem. Ela vira um código. Por exemplo, botar o seu conhecimento na forma de uma tese ou de um paper. Isso é codificá-la. Ela vai passar por algum canal. Você vai escrever num papel, publicar num site, fazer um PDF, apresentar numa conferência, um canal de difusão. Só que o outro lado, para entender, ele vai decodificar a sua mensagem. E às vezes o que você fala ou quer dizer não é o que o outro lado está entendendo ou decodificando. E você pode ter processos ou ruídos, que a gente chama em teoria da comunicação, tanto na codificação, na transferência ou na decodificação da informação. Ou seja, não escrever bem um paper, não publicar na revista adequada, ou o outro lado ler e não entender o que você quis dizer. São, por exemplo, casos clássicos de ruído no nosso tipo de comunicação científica. Agora, existe um feedback, existe uma volta. E eu estou, por exemplo, agora usando dessa volta. Quando vocês que abriram a câmera estão me ajudando a dizer se vocês entenderam aquilo que eu estou falando. Eu codifico a minha mensagem em voz e imagem, mando nesse canal do Zoom, por conexão remota, e vocês decodificam aí, mas eu vejo se vocês fazem assim com a cabeça ou não, ou se não estão entendendo nada. Então, por isso ajuda demais quando os nossos alunos abrem as câmeras, né, nas nossas aulas hoje em dia para tentar simular aquilo que é a comunicação presencial. Então, entender o feedback de um paper, ou o feedback, né, a mensagem, Sérgio, me perdoa, estou usando feedback que você não gosta. Usar os anglicismos aí, deixa o Sérgio com chilique. Mas quando você ouve ou tem a reação da plateia, você consegue moldar a sua comunicação. Você entende se é hora de fazer uma piada, como eu acabei de fazer com o Sérgio, para chamar a atenção, se é hora de se manter sério ou ainda naquele tom diferente. Você consegue ter um pouco aí de percepção e melhorar a sua comunicação, seja na escrita, numa conferência ou até nas 3 horas de defesa da sua tese. Pois bem, para terminar essa introdução, um projeto então só está concluído quando propriamente comunicado. Não é só publicar o paper e jogar aos ares, não. Propriamente comunicado, adequadamente. Você precisa saber que o outro lado entendeu a mensagem e não simplesmente que você jogou a mensagem para o ar. Então, comunicar o seu projeto não para quando você escreve o paper. Não, você agora precisa ver se o paper tem impacto, se ele foi levado adiante, se ele foi útil para alguém avançar o conhecimento científico. Aí você monitora citações, outras métricas, porque publicar coisa que não serve ou não é entendida por ninguém, todo mundo consegue fazer. Pois bem, nessa nossa área de comunicação científica, muitas vezes o problema está em que a comunidade científica fala uma coisa e o público está falando outra, está esperando outro tipo de informação. E aí existe um hiato entre as comunidades que precisa ser vencido por uma ponte de comunicação adequada. Muitas vezes, jornalistas científicos fazem esse papel muito bem, mas de forma mais barata e tangível, somos nós, pesquisadores, que às vezes temos que fazer a ponte, porque não é o público que vai fazer a ponte no caminho inverso. Você não deve esperar que a comunidade, o público leigo, vá ler periódicos científicos. A gente ouviu muito nessa época de vacinas, né, e de aquele auê que estava acontecendo das dúvidas da eficácia e segurança das vacinas. Mas a revista Lancet ou tal revista médica disse tal coisa. Você espera que a população vá ler revistas científicas para ter a conclusão de que a vacina é segura ou não? Não se espera isso. A ponte quem faz são aqueles que entendem dos dois lados do caminho, dos dois lados das duas comunidades. Então coloque-se talvez na posição de fazer a ponte e de aprender como você consegue traduzir informação da sua comunidade científica para a outra comunicação mais ampla.
ou para o público em geral, qualquer que seja ele. Pode ser que o público aqui seja um painel que vai revisar o seu projeto de pesquisa, para te dar ou não financiamento. Pode ser que o público seja um pitch, que é um pitch de uma, né, perdão, Sérgio, é um pleito que você vai colocar diante de um seu orientador. Pode ser que seja uma família com crianças que precisam entender como o seu projeto impacta, né, o caso deles. Tá bom? Existem então pontes diferentes e comunicações diferentes. Agora, nós aqui em engenharia precisamos entender um pouquinho do privilégio que nós temos que nos diferencia da comunidade científica. Afinal de contas, nós somos mais do que cientistas, nós também trabalhamos com tecnologia. Então o engenheiro ele está na interface com a sociedade através da tecnologia. Ele faz coisa que não existia antes. E ele faz coisa que serve para alguma coisa. Não é só conhecer como o mundo natural funciona que o cientista faz. Não, o engenheiro transforma o mundo natural para ter utilidade. Ele cria alguma coisa nova. Daí, quando você vai fazer conhecimento científico, geralmente ele está associado com aprender como o mundo funciona, a conhecer os mecanismos, a compreender as leis físicas. De certo modo, ciência é o empreendimento humano de entender como o mundo natural funciona. Agora, tecnologia é isso e mais um pouco. Conhecimento tecnológico relaciona necessariamente criatividade. Você tem que criar algo novo, construir alguma coisa que não existe, transformar esse mundo natural com um fim útil e a coisa, o objeto que você cria, a tecnologia que se desenvolve, tem que servir para alguma coisa, tem que ter utilidade. Portanto, quando a gente vai comunicar tecnologia, e engenheiros estão nessa interface, lembre-se que você tem que comunicar benefício, okay? Utilidade. E como é que a tecnologia interage com a humanidade? Para que aquilo serve para o ser humano e para a sociedade de forma geral? Então, comunicar tecnologia tem algumas veias muito bem definidas que a gente tem que utilizar. Não é só dizer como o mundo funciona, mas é dizer como a nossa tecnologia de ciências mecânicas serve para mudar as nossas vidas. Isso, gente, fala demais com a população em geral e também quando você vai apresentar um projeto de pesquisa, justificar uma patente e assim por diante. Pois bem, agora, meu segundo ponto de hoje é: quando a gente for comunicar alguma coisa, pense como em álgebra linear. Comunicação é uma projeção na base adequada. E esse exercício que eu vou fazer aqui com vocês agora só dá certo porque eu entendo que vocês entendem um pouco de álgebra linear. Mas dê uma olhada. Eu tenho duas figurinhas aqui, do lado direito. O que é que vocês acham que essas figuras representam? Que informação que está contida nessas figurinhas aí? Tem símbolos, tem algumas notações específicas. São duas peças de comunicação musical. São duas partituras. Agora, talvez você esteja aí assistindo e você toque instrumento, ou toque música. Você conseguiria tocar a música que está escrita aí, hoje? Talvez não, porque ela não está escrita numa base conhecida por você, musicista atual. Pode ser uma melodia maravilhosa, você não tem condições de tocar, por exemplo. Agora, quando você vê uma partitura com um pentagrama assim, opa, agora eu consigo, está na base certa. Não adianta eu comunicar na base errada, não tem compreensão do outro lado. Agora deixa eu dar um exemplo na nossa área. Todo mundo já ouviu falar e ouve cada vez mais da palavrinha sustentabilidade. Né? E cada vez mais o engenheiro tem que falar de sustentabilidade. Tem que justificar por que é que o projeto dele seja um artefato tecnológico, um desenvolvimento da tecnologia, é sustentável. Como é que eu qualifico o meu projeto dentro desse mundo da sustentabilidade? Primeira coisa, mas o que é sustentabilidade? Como assim falar que o meu projeto é sustentável? Primeiro você tem que entender o que significa sustentabilidade para depois tentar comunicar sustentabilidade. Mas na maioria dos casos, enquanto a sociedade está falando de sustentabilidade de uma forma,
Às vezes nós engenheiros comunicamos sustentabilidade de outra forma e achamos que a gente está falando aquilo que a sociedade quer entender como sustentável. Porque às vezes para a sociedade sustentável se reduz a impacto no meio ambiente. Enquanto que para um conceito mais profundo de tecnologia, sustentabilidade envolve sustentabilidade econômica, social, ambiental, financeira. O projeto tem que ser sustentável em muitos outros aspectos. Como é que a gente transforma essa ideia de um projeto sustentável e comunica isso para a sociedade de forma geral? Use a base certa. Tem uma base que a sociedade conhece. Você tem que projetar o seu projeto ou o seu assunto na base adequada. Senão ninguém vai entender o que você quer dizer com sustentabilidade. É como se a sociedade estivesse clamando assim: use a base correta, por favor. Quer falar comigo? Fale de maneira que eu entenda. Eu já defini a base. Projeta o teu ente nesse espaço vetorial que eu já disse qual é. Então não adianta você querer comunicar alguma coisa que a sociedade não vai entender porque a base dela é outra. Ela está em outro sistema. Agora, em se tratando de sustentabilidade, como é que a gente pode dizer que uma plataforma de exploração de gás e uma turbina eólica flutuante são sustentáveis? Ou eu posso dizer qual das duas é mais sustentável? A gente precisa explicar, porque não dá para dizer que uma é mais sustentável que a outra, depende das perspectivas. E se eu tiver muito gás barato e precisando desenvolver a economia de um país? Tem como eu fazer isso com menor impacto ambiental? Então tem momentos de sustentabilidade que vetores da base terão impactos diferentes. Por exemplo, o que é mais sustentável? Uma lavoura nos modos dos anos 50 ou tirar óleo e gás do pré-sal? Peraí, mas são duas coisas totalmente diferentes, nem são da mesma área. Eu consigo comparar uma coisa com a outra? Ora, depende da base comum de sustentabilidade. Uma horta orgânica pode falar que é sustentável. Uma exploração de óleo de forma adequada também pode clamar que seja sustentável. Agora, uma coisa é certa. Quando a gente trata de sustentabilidade, que é um desafio global, a base para se falar de sustentabilidade é uma base global. Não dá para falar de sustentabilidade só no cenário brasileiro ou só no cenário gaúcho. Sustentabilidade requer uma base global. E qual é a base global que está aparecendo hoje em dia, que já está bem definida e que a população está começando a falar? São os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Você já deve estar ligado nisso. Falar de sustentabilidade hoje é projetar o seu projeto de tecnologia numa base de 17 vetores. Você quer saber, nesses vetores dessa base, qual o valor que tem o teu projeto em cada um desses vetores que compõem a base. Falar de sustentabilidade sem usar essa base é falar de uma forma que a população geral, ou os financiadores de pesquisa, ou o governo, ou outros grupos não entendem. Então nós temos que falar na base certa. E eu usei aqui o exemplo da sustentabilidade para ilustrar que se você não falar de sustentabilidade nessa base hoje, você vai estar falando aos ventos. Então a população já tem uma base definida. Dos últimos 10 anos para cá, ela tem ficado cada vez mais forte, né? De 2015 especialmente para cá, ela apareceu aí declarada quais são os 17 vetores que compõem a base. Então fale na base certa. Ok? Então espero que com esse exemplo você tenha entendido um pouquinho de projetar a sua comunicação na base adequada. E agora, um ponto específico que eu quero tratar é sobre a especialização do conhecimento hoje em dia. Vocês que fazem doutorado e mestrado também estão entrando cada vez mais num recorte especializado do conhecimento. E cada vez mais ele fica mais especializado. Aquela figura do conhecimento enciclopédico de Leonardo da Vinci, do pessoal lá da Renascença, hoje é coisa rara na ciência. A ciência hoje é feita por nichos de especialização, né? Você faz uma graduação, especializa no mestrado, ainda mais no doutorado, você é especialista naquela transição laminar turbulenta da camada limite da placa plana soprada por vento com perturbação de onda não sei das quantas. É aquilo ali, não é? Então os nossos níveis de especialização,
que é a maneira como a ciência moderna funciona, às vezes restringem muito a forma como a gente comunica. Porque a informação especializada tem que ser comunicada de uma forma diferente. Para ilustrar isso, dá uma olhada aqui. Eu gosto demais desse gráfico que eu peguei desse site que está aqui embaixo. Mas imagine que o círculo de todo conhecimento da humanidade seja esse círculo aqui, branco. Faz de conta que todo o conhecimento da humanidade está contido nesse círculo branco. Ok? Agora, quando você nasce e começa a conhecer o mundo, você começa a conhecer algo daquilo que a humanidade conhece. Então, quando você termina o ensino básico, você pode dizer, opa, eu já conheço essa areazinha azul aqui do meio. Aí você vai do ensino básico para o ensino médio. Aí você fala, opa, agora já estou conhecendo um pouquinho mais. O conhecimento da humanidade toda ainda é muito maior, mas você está lá, conhecendo algo que a humanidade já conhece ou conhecia. E aí você entra na faculdade, no ensino superior. Você tem um conhecimento mais amplo, mas você começa a especializar numa direção. Seu conhecimento começa agora a tomar um rumo. Aquele conhecimento de humanidades e de biologia que eu tinha no colégio parou por lá. Agora eu estou indo aqui na praia da turbulência mecânica, por exemplo. Daí você sai da graduação e vai se especializar ainda mais. Você faz um mestrado. Se aprofunda numa direção. Até que você vai decidir fazer um doutorado. Opa! Aí você chegou aonde? Na borda do conhecimento humano naquela direção. Um doutorado exige que você conheça o estado da arte e esteja na fronteira. Não é isso que a gente fala para os nossos orientados? Você chegou na borda. O que é que você vai descobrir de novo? Não é assim? Daí, você vai fazer o doutorado. Uma vez que você está na borda, você se foca. 4 anos lá, 3 anos, em alguns casos 5, né? Você fica lá na borda fazendo seu doutorado. Até que você empurra a borda e faz um calombo. Um dia a borda cede, porque você avançou o conhecimento da humanidade numa direção. Ok? Claro, para quem está empurrando a borda num doutorado, nessa direção, cara, esse é o teu doutorado. Ele é teu, foi o calombo que você fez. Para você, ele é gigante, olha aí a borda como é grande. Você que fez. Mas ele é um calombo no conhecimento da humanidade. Não se esqueça da posição do seu conhecimento especializado, do calombo que você fez no grande círculo de conhecimento. Quando você vai comunicar aquele calombo para a população em geral, ou o impacto que ele tem, ou para que é que serve o processo tecnológico que você desenvolveu, coloque em perspectiva. Porque a população geral está longe de conhecer o calombo que você fez como você conhece. Ela precisa entender para que é que ele serve, como que ele se relaciona, como que transforma a minha vida. Ok? Então, fazendo especialização, você gera calombos e vai empurrando a fronteira do conhecimento humano. Mas agora, a gente precisa pensar como comunicar algo tão pequeno e especializado. Daí vem a base que o nosso mundo contemporâneo entende para se comunicar conhecimento especializado. É o que eu chamo de pílulas de conhecimento. E as pílulas de conhecimento que a gente distribui no mundo científico, né, um para o lado para o outro, que gera vários calombos e permite que calombos surjam lá na China por conta de calombos que surgiram aqui por brasileiros, são muito relacionados com o que a gente produz na nossa carreira acadêmica. Na graduação você talvez estivesse acostumado a fazer relatórios técnicos ou no máximo uma monografia de formatura. Quando você vem para pós-graduação, você conhece outros veículos de difusão. Ou uma dissertação de mestrado, ou uma tese de doutorado, você começa a entender como funciona a dinâmica de uma conferência, né, de um fórum de discussão. Mas finalmente você toma conhecimento com os famosos papers, os artigos de periódicos. E são justamente os papers que eu chamo de pílulas do conhecimento. Porque a base de se comunicar conhecimento científico especializado hoje é na forma de pílulas de papers. Então olha só, os papers que a gente conhece, admira e todo mundo quer ter um publicado em uma boa revista,
tem a função da difusão do conhecimento para um público específico. Não é para o público em geral, mas é o público que consome essa informação e vai pegar a sua informação, o seu calombo, e usar para estender o conhecimento da humanidade em outras direções. Difundir esse conhecimento é fundamental para o processo gradual e contínuo de geração de conhecimento. Porque você não criou ciência do nada, você precisou de conhecimento acumulado de outras pessoas que vieram antes. E o conhecimento que você gerou, gradual e continuamente, vai ser usado por quem vier depois. A pílula que você produz não encerra o assunto, muito pelo contrário, cutuca a comunidade científica numa dada direção. Então o seu paper, para ter impacto, tem que ter essa função. Difundir o conhecimento, mas de servir, de ter utilidade para que a comunidade científica queira desenvolver o assunto ou a fronteira na direção que você está mostrando que vale a pena. Como é uma pílula de conhecimento, o paper tem que ter uma boa capacidade de síntese. Gente, verdade seja dita, ninguém vai ler a sua tese de doutorado além da sua banca e da sua mãe. Muito provavelmente nem o seu orientador vai lê-la inteirinha de capa a capa. Então, se você não transformar o seu doutorado numa pílula que tenha capacidade de penetração e de transformação num formato, na base que o mundo entende, ninguém vai tomar conhecimento da sua contribuição. Então você tem que exercitar demais a capacidade de síntese. Se você tiver 2 minutos para falar do seu doutorado, o que é que você fala? Se você tiver 5 minutos, o que é que você fala? Se você tiver 3 horas numa banca, o que é que você fala? Exercite esse aspecto sintético. Enquanto eu estava no Caltech, tinha um fato curioso lá. No estacionamento do Caltech tinha um mexicano, o Ernie, que vendia tacos. Ele tinha um daqueles trailers de tacos, né, de comida mexicana. E tinha uma competição no Caltech que era assim, todo mundo que terminava um doutorado tinha que ir lá no Ernie naquele dia, né? Não precisa ser no dia da defesa não, mas em um momento que ele ia no Ernie, e ele tinha 2 minutos para explicar para o Ernie qual que era a tese de doutorado do cara, do assunto. O tempo de 2 minutos era o tempo que o Ernie estava fazendo o seu taco. Então você tinha que pedir um taco para ele, e ele distraído lá na chapa fazendo o seu taco, você tinha que falar com ele da sua tese, e depois ia ter uma comissão lá, um grupo de amigos, que ia ouvir do Ernie o que é que ele entendeu. E aí você ganhava ou não o taco, o pessoal pagava cerveja para quem passasse no teste do Ernie aí. Era uma coisa informal, que os amigos organizavam uns para os outros. Então quando um falava assim, tô pronto, hoje eu vou lá no Ernie, a mensagem espalhava no Caltech, vai ter um cara lá no Ernie hoje. Todo mundo corria para lá para pegar taco na hora do almoço para ver o que é que o cara ia falar para o Ernie. Né? Então, essa capacidade de síntese, treine de alguma forma, né? No seu grupo de pesquisa, nos seminários, com a sua mãe, com seus filhos, com seus irmãos, com o público leigo. Tendo oportunidade para falar do seu trabalho para outras esferas que não a esfera científica e acadêmica, tente fazer isso, vale muito a pena como exercício. E lembre-se, demonstre a utilidade daquilo que você fez. Se o seu trabalho não servir para nada, ou se a forma como você comunica não ajuda o outro lado a perceber que serve para alguma coisa, não tem impacto. O impacto, gente, não é uma coisa que você busca no começo, é uma consequência de um bom trabalho bem comunicado. Isso é impacto. Citações vêm se o trabalho tiver conteúdo e for comunicado de modo a promover transformação. Não adianta publicar em revista de alto impacto se você não publica algo que impacta o campo. Porque você não atrai citações para o seu próprio paper. E também não é uma métrica absoluta onde você diz, espera aí, deixa eu ficar contando quantas citações tem aqui. Deixa eu ficar citando eu mesmo. Ou vamos fazer com que todos os meus colegas da minha área citem o meu paper para aumentar as minhas citações. Ora, que impacto fajuto é esse? Né? E muitas vezes o impacto de uma publicação só vem anos depois. Então não fique tão bitolado com as métricas de impacto, mas fique fechado com o princípio de que impacto é uma consequência de um bom trabalho, óbvio, sem bom trabalho não adianta
publicar, porque é charlatanismo publicar coisa ruim, e de uma boa comunicação. Não deixe que o seu trabalho não tenha impacto somente porque ele foi mal comunicado. Bom, como escrever um artigo, então, para que ele tenha impacto, ou seja lido ou compreendido, como usar bem das figuras, das técnicas de redação, é menu de outro dia, não temos como falar hoje disso. Mas eu quero destacar que está muito associado a forma como você escreve um artigo com a maneira como se lê um artigo. Então, antes de escrever um artigo, pensa, peraí, como é que eu leio um artigo e entendo se ele é bom? A forma de escrever um artigo está muito associada com a forma como se lê um artigo. E, meus queridos, existe uma receita para ler paper. E o mundo inteiro lê paper de uma forma. Ninguém lê paper da primeira página à última assim direto. Você caça coisas no paper. Você pula de um lado para o outro. Você passa o olho. Você decide em 10 segundos se você vai ler o paper ou não. Por um bom título, ou por 3 palavras-chave, ou por um resumo. Então, escrever um paper bom está muito relacionado em entender como se lê um paper. Deixa isso, então, para outro dia, porque não cabe hoje. Mas eu quero destacar 2 aspectos relacionados à difusão dessas pílulas e à escrita de paper que vale a pena destacar agora. E o primeiro deles é o idioma. Esse paper que está escrito aí deve estar trazendo uma informação importantíssima de química orgânica. Eu não faço ideia qual seja ela. Porque, primeiro, eu acho que é chinês, mas pode ser que seja japonês. Mas se não estiver escrito numa base, numa linguagem em que a comunidade científica entenda, não existe comunicação. O seu primeiro ruído de codificação está aí gigantesco impedindo a comunicação. E, meus caros, na nossa área, não é deixar de lado a beleza da língua portuguesa, não. Eu adoro a língua portuguesa e gosto demais até de poesia, mas você não pode escrever um paper em poesia em língua portuguesa porque não é a base adequada para se comunicar conhecimento científico no mundo de hoje. E é óbvio que na nossa área científica, no momento, inglês é a língua franca. Você tem aqui um gráfico interessante que mostra as línguas, né? E a porcentagem aqui de pessoas que falam cada língua como nativos, em azul, ou como língua franca, né? Como usuários dessa língua. Repare que inglês tem muito menos nativo falando inglês do que usuário, é óbvio. O mundo inteiro fala inglês como língua de troca, é língua franca. Enquanto mandarim é o contrário, né? Muito mais gente fala mandarim do que nativo do que como língua franca. Agora, onde é que você acha que vai ter mais impacto publicar um paper em português, numa revista nacional, por mais interessante que seja, de visibilidade interna que tenha a revista, ou publicar um paper em inglês numa revista de visibilidade? Então pense aí no veículo e na língua, e treine a língua de publicação desde sempre, desde cedo. Não é menosprezar a língua portuguesa, e não é luxo escrever em inglês, é necessidade, é parte da base. Ok? Treine nos seus trabalhos de iniciação científica, escreva sua dissertação de mestrado, faça a síntese dos seus papers em inglês, para quando chegar a hora de escrever a sua tese e o seu paper final, você está pronto para se comunicar com o mundo inteiro lá fora. Agora, cuidado com os processos de revisão e com aquele monte de ladainhas que a gente escuta com os lamentos. Ah, mas os processos de revisão são muito duros, porque os meus papers são muito bons, mas nunca serão aprovados em tal revista porque eu sou brasileiro, ou porque eu não tenho um pedigree acadêmico. Gente, para de reclamar. Aqui é para chacoalhar vocês aí. Paper bom é publicado em revista boa quando o assunto é bom. O crivo da revisão por pares, ele é difícil, ele faz a gente sofrer, de modo que tem aí infinitas piadinhas na internet, mas ele é a regra do jogo hoje. Então aprenda como se joga o jogo e jogue o jogo. E não fique lamentando, eu só tenho um paper publicado do meu doutorado numa revista nacional, porque nenhuma revista internacional quis aceitar o meu paper. Opa, peraí, será que o problema não está com o meu paper então? Você acha que existe uma conspiração científica para impedir que papers de nossos programas apareçam em boas revistas? Não. O processo é duro. Ele pode ser injusto e difícil em alguns momentos, mas ele existe como regra do jogo e ou você joga essa regra ou você não publica. E agora cuidado também com outra lenda urbana aí.
Não há uma conspiração dizendo que se você não publicar você já era. Não é que, porque agora só se mede tudo em métricas. Quem não publica, dançou. Não é que é uma conspiração ou um elemento de maldade. Não. É porque a realidade é assim mesmo. É a única forma palpável. O critério objetivo de você transferir pílulas de informação de um lado para o outro do mundo é através da publicação de um paper. É através da citação para ver se o impacto é importante. É assim que a gente gera conhecimento gradual e contínuo. Até agora, a pílula de conhecimento, a base que se usa para publicar conhecimento especializado é o paper, com revisão por pares em revistas de grande impacto. Ora, se você não conseguir publicar lá, não quer dizer que você é um mau pesquisador, só quer dizer que seu trabalho ainda não teve impacto reconhecido. Mas almeje publicar nessas revistas entendendo a dinâmica do jogo. E de novo, não fique lamentando, porque agora ou você publica ou você morre. Né? Então que morramos todos juntos sem publicação nenhuma. Eu não quero olhar não quero levantar aqui o aspecto mercadológico das publicações pagas ou open source, não. Mas eu quero dizer o seguinte, se você quer ter relevância para aumentar o conhecimento da humanidade, eu estou sendo bem aqui romântico até, aumentar o conhecimento da humanidade na sua área, entenda que a forma de se fazer isso ainda no início do século XXI é através de uma publicação reconhecida por pares numa revista de alto impacto. Ok? E tem formas boas de escrever um bom paper que venha a ter impacto no futuro. Então, para terminar, meus caros, retomando aqui, um projeto só está concluído quando ele for propriamente comunicado. E em resumo, se você quiser tirar alguma coisa dessa apresentação de hoje, seria a seguinte síntese em 6 pontos. Primeiro, não menospreze a difusão do conhecimento científico ou tecnológico. Aprenda a fazer isso em alguma medida. E é um exercício, você precisa investir esforço para poder aprender a comunicar. Para alguns não é natural, para outros é mais fácil. Mas engaje-se na comunicação daquilo que você faz porque você está gerando conhecimento. Segundo, na nossa área de tecnologia, lembre-se de comunicar benefício e utilidade. Não fique só olhando para as minúcias do seu trabalho, mas pense na grande figura. Eu ia falar big picture, mas não vou falar, Sérgio. Pense na grande figura, olhe de longe. Para que é que serve? Qual a utilidade que isso tem? E tente comunicar isso. Às vezes de forma bem simples, em primeiro lugar. Né? Mas dependendo do público, é o que você vai ter chance de fazer. Comunique na base certa para cada público. Para falar com um comitê de financiamento de pesquisa, tem um linguajar, tem uma etiqueta, tem uma base. Para falar com a revista Veja, é outra base. Para colocar uma matéria no Fantástico, é outra base. E para escrever um paper na Nature ou no Journal of Fluid Mechanics, é outra base ainda. Entenda qual é a base que você tem que projetar o seu trabalho. A sua tese de doutorado é uma base. É uma base que serve para a comunidade acadêmica, ok? Que vai ter um peso de documento, de relato muito bonito na nossa estrutura universitária, mas ele tem a sua limitação enquanto ferramenta de difusão. Comunique conhecimento especializado em pílulas, porque o conhecimento especializado ele é gradual e cumulativo. Okay? Não ache que a sua tese encerra um assunto, não. Uma boa tese de doutorado e principalmente um bom mestrado, na minha opinião, é aquele que termina com boas perguntas. Para mim, o melhor mestrado não é aquele que prova nada, é aquele que deixa boas perguntas bem postuladas. E um bom doutorado é aquele que responde algumas perguntas, mas que deixa outras bem definidas e bem abertas para quem vem depois. Fale com o mundo, ou fale para o mundo ouvir. Se você falar em português, em poema, você vai atingir uma comunidade pequena. Se você escrever em frases curtas, objetivas, em inglês, numa revista de visibilidade, você vai atingir uma comunidade imensa no mundo científico de hoje. E outra, entenda o jogo e as suas regras. Chega de ficar se lamentando que o problema é não conseguir publicar. Não. Você tem que difundir o seu conhecimento de alguma forma. No momento, o jogo é esse.
é publicar em papers. Não para que você tenha uma vaga, uma bolsa ou um concurso na universidade pública. Não é por isso que eu estou dizendo. É pelo simples fato de estender e difundir o conhecimento que você gerou para que isso se agregue ao conhecimento da humanidade. Tá bom? Sérgio, Fernando, muito obrigado pelo convite. Espero que tenha contribuído aqui para vocês nessa noite. Eu lamento não poder ficar mais tempo, Fernando. Eu tenho, como eu disse, eu tenho que fazer um pitch de um projeto de pesquisa que marcaram um horário de 10 minutos que eu tenho que entrar numa sala, fazer o pitch do projeto e sair. E vai ser daqui a pouco. Eu posso ficar até às 18h30, não sei, às 18h40, mas se não sei qual é a dinâmica de vocês no seminário, se quiserem algum comentário, alguma coisa, estou à disposição, tá bom? Obrigado pelo convite.